Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Clube da Bilheteria. Como de costume, no final de semana eu vou falar a respeito das principais marcas batidas e de um final de semana histórico que a Marvel acabou de ter, só que histórico do lado negativo. Então, vamos lá! Então, pessoal, hoje eu vou falar a respeito do segundo final de semana de Homem-Formiga e a Vespa, Quantumania. Eu gostaria primeiro de corrigir uma informação que eu dei no final de semana passado, porque o Box Office Mojo é muito frequente que ele erre os números, principalmente no domingo. Eu sempre faço uma revisão em 2 ou 3 sites diferentes, eu confiro os números e assim por diante, só que no final de semana passado eu tava com vários parentes em casa, então não dando desculpas, realmente foi um erro meu e um erro do Box Office Mojo, mas eu não conferi em outros sites, porque eu tava fazendo o vídeo com um pouquinho mais de pressa, minha mãe, minha tia, minha irmã, né, tinha bastante gente aqui em casa, a gente tava saindo pra ir numa festa, ir no carnaval, então eu acabei fazendo o vídeo de uma forma um pouquinho mais apressada e acabou passando um número errado, né, que o Box Office Mojo tinha informado, então só corrigindo, né, o vídeo de hoje, eu conferi em 3 ou 4 sites diferentes. E esse erro foi justamente o número total ali do Quantumania, que eu falei 357, se eu não me engano, sendo que o número era muito menor do que isso. Mas vamos entrar de cabeça no segundo final de semana de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, porque como eu costumo falar bastante aqui pra vocês, o segundo final de semana é até mais importante do que o primeiro, pra gente saber se um filme vai ter uma bilheteria boa ou não. Porque o Homem-Formiga e a Vespa Quantumania teve uma abertura muito acima dos seus dois antecessores, só que a queda foi realmente muito alta. A queda foi de 69,7%. Eu falei no final de semana passado que eu esperava uma queda de 68,5%, então eu fiquei bem próximo, né, da queda real de 69,7%. Na verdade, a queda ainda pode mudar, né, porque no domingo saem as previsões e na segunda-feira saem os actuals, né, que são os números reais. Então pode ser que fique na casa dos 68,5% ou pode ser inclusive que quebre a barreira dos 70%, que seria algo inédito para esse universo Marvel. Aqui eu decidi fazer um trabalhinho em cima dessa queda, só para vocês terem uma ideia, eu coloquei todos os filmes da Marvel aqui, menos o filme da Viúva Negra, porque o filme da Viúva Negra saiu simultaneamente no Disney Plus, né? Você podia pagar para assistir. Então eu decidi não levar em consideração isso, né, para fazer uma análise das quedas do segundo final de semana. Aqui eu marquei todos os filmes que bateram a marca de $1 bilhão, né? Então vocês podem ver todos os 10 filmes da Marvel que atingiram a marca de 1 bilhão. Que vocês podem ver todas as quedas do primeiro para o segundo final de semana. Então deem uma olhada, vocês vão rapidamente perceber que essa queda de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania é a pior queda que um filme da Marvel já teve do primeiro para o segundo final de semana. Aqui eu marquei em amarelo as quedas positivas, né, digamos assim, que são as quedas abaixo de 50%. Depois eu marquei em azul as quedas de 50% a 60% e em vermelho as quedas acima de 60%. Como vocês podem ver aqui, ó, Homem de Ferro caiu 48%, Thor caiu 47%, quedas muito positivas, inclusive filmes com aberturas gigantescas, como vocês podem perceber, Vingadores e Vingadores Guerra Infinita, né, o Vingadores caiu 50%, Guerra Infinita caiu 55%, então quedas muito boas para filmes que tiveram aberturas acima de 200 milhões de dólares. E a gente tem os filmes com as maiores quedas, né? Os filmes do Homem-Aranha, por exemplo, ó, 62%, 67%, Multiverso da Loucura com 67%, só que Multiverso da Loucura teve uma abertura muito maior do que Homem-Formiga e a Vespa. O Pantera Negra, né, com uma queda absurdamente baixa de 44%, a melhor queda do primeiro para o segundo final de semana da Marvel até hoje. Inclusive Capitã Marvel, a gente vê que mesmo que não tenha sido um filme muito bem aceito, teve uma queda positiva, né? Teve uma queda de 56%, depois Vingadores Ultimato de 58% e assim por diante. Então, só para vocês terem uma ideia de como essa queda é absurdamente ruim para Marvel, né? Porque um filme que teve uma abertura melhor do que a dos seus antecessores, pode ser que o filme nem consiga bater o Homem-Formiga e a Vespa, né, que é o segundo filme da franquia, e até mesmo o primeiro Homem-Formiga, porque o filme desacelerou de uma forma extremamente rápida. E aqui vocês podem ver que ele ainda tá num ritmo acima dos seus antecessores, né? Porque no segundo final de semana, o primeiro Homem-Formiga fez 25 milhões, o segundo Homem-Formiga fez 29 milhões e o terceiro fez 32 milhões.
mas vocês veem que 29 para 32 está bastante equilibrado. Eu diria que as chances de no terceiro final de semana o Homem-Formiga e a Vespa ter uma performance melhor do que Quantumania é realmente grande, e a gente vê aqui que o número de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania é de 363 milhões de dólares no mundo inteiro contra 622 milhões do seu antecessor. Então o filme teria que ter um multiplicador de 2 a partir de agora, do segundo final de semana, que não é algo tão fácil assim de ser feito. O multiplicador 2 é fácil, né? Só que a gente estaria levando em consideração somente a primeira semana, e um multiplicador, né, depois do segundo final de semana já seria muito mais difícil do que isso. Eu já admito, né, que a minha previsão de 850 milhões de dólares para Homem-Formiga e a Vespa Quantumania já foi completamente por água abaixo a essa altura. Pelo menos penso eu, né, que esse filme não vai conseguir ter pernas o suficiente para bater essa marca de 850 milhões. E eu acho que ele não vai nem ter pernas para bater o seu antecessor, né, Homem-Formiga e a Vespa, porque pode ser que o filme despenque daqui para frente. Se ele continuar tendo quedas tão altas assim, vai ser difícil ele chegar a essa marca de 622 milhões. Lembrando que o filme teve um orçamento na casa dos 200 milhões de dólares, então com 363, o filme deve sim, né, bater o que ele precisa bater ali para ser lucrativo, ou pelo menos minimamente lucrativo para Marvel e consequentemente para Disney, mas eu duvido muito que esse filme vai ser tratado como um grande sucesso. Né, o Doutor Estranho 2, por exemplo, não bateu a marca de 1 bilhão, que era o que muitas pessoas esperavam, mas fez 950 milhões, então não dá pra gente falar que o filme teve uma performance ruim, né, porque 950 milhões é um resultado muito bom, ainda mais se a gente comparar com o primeiro Doutor Estranho, né, não foi um grande crossover, né, esse filme, ele juntou a Wanda ali, basicamente, e alguns outros personagens aparecem de forma bem pingada, mas não é que é um filme Vingadores, né, como muitas pessoas estavam esperando, que o filme fizesse 1.2, 1.4, 1.5, então 950 milhões não foi a performance esperada para Doutor Estranho 2, só que não foi uma decepção. Talvez o Homem-Formiga e a Vespa vá de fato decepcionar, inclusive como decepcionou os fãs. E na segunda posição ficou o filme da Elizabeth Banks, O Urso do Pó Branco, que é um filme da Universal, né? O Urso do Pó Branco é um filme bem maluco que custou 35 milhões de dólares e o filme abriu com 23 milhões. Então foi uma performance muito boa, né, com base no seu orçamento, 23 milhões, o filme teve um resultado razoável, né, no mercado internacional, e eu acho que é um filme que vai ter um apelo muito grande nos serviços de streaming. Eu não sei se ele vai para o Peacock ou se a Universal vai vender para uma Netflix, para uma Amazon Prime, né, como acontece normalmente, mas eu acho que vai ser um filme que vai ter muito apelo para as pessoas que querem assistir o filme em casa, porque você pode pensar: eu não quero ver um filme sobre um urso que tá cheirado ali, que tá matando todo mundo. Só que quando aparecer ali no seu serviço de streaming, eu acho que muitas pessoas vão assistir, nem que seja por uma curiosidade meio mórbida ali, né, para assistir um filme como esse. Porque é realmente uma temática que a gente nunca viu antes, e é um filme da Elizabeth Banks, né, que é mais curioso ainda. Você imagina que vai ser de algum diretor meio desconhecido, mas não, né, a Elizabeth Banks, que já fez muitos filmes interessantes, agora pegou um projeto como esse. E na terceira posição ficou o filme Jesus Revolution, que fez 15.5. Pelo que eu vi, é um filme cristão, né, de um diretor que normalmente faz filmes nesse sentido. O filme teve uma abertura competente de 15 milhões, com um orçamento de 15 milhões, então é sempre muito positivo quando no primeiro final de semana um filme já consegue pelo menos chegar ao seu orçamento. Então se o filme tiver um multiplicador positivo na casa de 2, 3, com certeza ele vai ser lucrativo para Lionsgate. E o filme está tendo uma receptividade muito grande, não pelos críticos, né, que deram uma nota ali em torno de 50%, mas pelo público, e o filme está com A+ no CinemaScore, provavelmente porque o público que vai assistir esse filme já é um público cristão, né, digamos assim, então o público já tem uma predisposição muito grande para gostar desse tipo de filme. Então, se vocês têm interesse nesse tipo de filme, talvez seja um filme interessante para vocês conferirem. O filme ainda não teve uma abertura internacional, então o filme continua com 15 milhões de dólares. E aí a gente tem Avatar, O Caminho da Água, que continua, né, bombando, digamos assim. O filme caiu somente 28,2% e conseguiu trazer mais 4,7 milhões de dólares. Né? O filme está sendo um fenômeno, não chegou ao seu antecessor, não vai bater a performance, né, do primeiro filme do Avatar, principalmente por causa da novidade, né? Eu acho que muitas pessoas não tiveram interesse ainda em rever o segundo, mas o filme não dá pra gente negar que é um dos maiores filmes de todos os tempos. E o filme fez 665 milhões de dólares em território americano e chega a 2,267
bilhões de dólares, então eu acredito que o filme vai bater a marca de 2,3, pelo menos se a gente levar em consideração as quedas que o filme vem tendo, ele deve fazer mais uns 18 milhões no próximo final de semana, depois mais uns 12, depois mais uns 10, então se a gente somar tudo isso, o filme deve sim bater a marca de 2,3. Mas a marca de 2,4 somente com os relançamentos aí que o James Cameron adora. E essa daqui eu nem vou citar os dados, né, porque já são muitos números diferentes, vocês podem ver que eu continuo acompanhando a performance semana após semana do filme, não só no mercado americano, como internacionalmente. Então o filme fez 31 milhões nos últimos 7 dias, né, antes do final de semana passado, e ele caiu de 31 para 23 milhões, então mais uma vez o filme teve uma queda sensacional. Né, se vocês olharem os outros números, vocês vão ver a performance quase perfeita que esse filme vem tendo. Só que mesmo a performance quase perfeita não é o suficiente para se manter à frente do primeiro Avatar. Né? Em 73 dias, o Avatar de 2009 fez 706 milhões de dólares, enquanto o Avatar 2 fez 665 milhões. É um resultado sensacional, mas que, como eu disse, não chega aos pés, né? Principalmente a partir de agora, o filme Avatar continuou trazendo muito dinheiro, enquanto o Avatar 2 já desacelerou bastante. E esse quadro aqui já dá pra gente cravar que é a nova realidade. A gente tem o filme Avatar 2 na terceira posição, atrás somente de Avatar e Vingadores Ultimato, ultrapassando finalmente o filme Titanic, porque nas últimas semanas os filmes estavam bem equilibrados, só que agora já é definitivo, né? A menos que relance outras vezes o filme Titanic e Avatar 2 não seja relançado, né? No momento, Avatar 2 bateu o Titanic. Não que o Titanic não seja um fenômeno maior, o que de fato é, né? O Titanic foi uma sensação muito maior, inclusive, do que o primeiro Avatar, do que Vingadores Ultimato. Só que eu estou levando em consideração somente os números não ajustados pela inflação, porque se for ajustar pela inflação, aí tudo muda, né? Aí Star Wars entra nessa lista, aí O Vento Levou toma a liderança, né? Então, se vocês quiserem, eu faço um vídeo somente a respeito dos números ajustados pela inflação. Então, continuando para o vídeo não ficar muito longo, na quinta posição, se mantendo no top 5, ficou o filme O Gato de Botas 2, né? O filme está sendo sensacional também na sua performance, e o filme fez mais 4,1 milhões de dólares, caindo somente 22%, e o filme chega a um resultado muito bom de 173 milhões de dólares em território americano e 442 milhões de dólares ao redor do mundo todo, colocando ele em uma posição de muito destaque dentre as animações mais recentes. E finalizando o top 10, né, como eu combinei com vocês no ano de 2023, que eu ia falar do top 10 como um todo, na sexta posição, Magic Mike, com 1,8 milhão, Knock at the Cabin com 1,8 milhão também, 84 Brady com 1,8 milhão também, então a gente tem a sexta, sétima e oitava posição, praticamente um empate técnico. Aí o filme Missing com 1 milhão e finalmente O Pior Vizinho do Mundo com 850 mil. E outra promessa que eu tinha feito para vocês é que eu ia aposentar esses quadros de 2022 e ia começar os quadros de 2023. Então, só mostrando aqui para vocês pela última vez os quadros de 2022. Então, a não ser que aconteça alguma coisa bizarra, né, que tenha alguma mudança de posição surpreendente, o que eu acho que não vai acontecer, eu não vou mais mostrar esses quadros de 2022. Então, vocês podem ver aqui os números do mercado norte-americano e também do mercado mundial. A gente finaliza o ano com Top Gun Maverick na primeira posição no mercado americano e Avatar 2 na primeira posição no mercado internacional. E a gente entra no ano de 2023. Obviamente a lista vai ser bem mais minguada, né? Porque esses números vão crescendo. Mas a gente tem na primeira posição, né, o único número positivo de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania desse final de semana é que ele tá na primeira posição com 167 milhões de dólares, depois o filme Megan com 94 milhões, O Pior Vizinho do Mundo com 62 milhões, 84 Brady com 36 e Batem a Porta com 33 milhões. Em breve, esses três últimos, na verdade, vão cair, né? Provavelmente o filme Megan e o filme Homem-Formiga e a Vespa Quantumania vão ficar aí no top 5 por algum tempo, só que eu acredito que nenhum desses filmes vai estar no top 5 no final de 2023. Os números mundiais podem surpreender vocês, porque a gente vê uma dominação completa de filmes chineses. Não completa, né, porque a gente tem Homem-Formiga e a Vespa Quantumania ali no meio, só que a gente tem na primeira posição, a gente tem o filme Full River Red com 658 milhões, depois o filme The Wandering Earth 2 com 582. Eu assisti o primeiro The Wandering Earth, é um filme realmente legal, né, para um filme chinês. Eu não acompanho muito, né, o cinema chinês, mas o The Wandering Earth é um filme interessante. Eu acho que ele se chama Terra à Deriva, alguma coisa assim, aqui no Brasil.
Depois o filme Homem-Formiga Vespa Quantumania, com 363, a animação Bonnie Bear's Guardian Code, com 208, e o filme Hidden Blade, com 135 milhões. Como eu disse algumas semanas atrás, eu pretendo fazer um vídeo a respeito do cinema chinês, a respeito do Ano Novo Chinês, né, que é principalmente a janela onde esses filmes foram lançados. A gente vê, né, filmes que estão tendo muito sucesso, tá destruindo o cinema norte-americano por enquanto, né? A gente tem resultados 600 milhões, 580 milhões. Então, o Ano Novo Chinês é realmente uma janela muito rica lá no mercado chinês. Como eu falei para vocês, eu vou atualizando essas listas tanto do mercado americano quanto do mercado internacional para manter vocês informados do top 5 mundial. Então, como sempre, eu gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do segundo final de semana de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, o pior final de semana de todos os tempos dentro do universo Marvel, e o que vocês acham que o filme vai fazer no final da sua corrida, considerando que a minha previsão já foi por água abaixo. Vocês acham que o filme vai fechar a sua bilheteria com quantos milhões? Como sempre, digam aqui nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu! E nos vemos em breve.